Alô, alô, como vai? Eu sou o Fábio Toledo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Duas Saídas e vamos levantar a bola delas? Então vamos nessa. Depois aí de realizar a sétima rodada, teve fim o primeiro turno da LBF e é o momento então, né, de fazer um balanço da competição até aqui. E antes de seguir, já peço o seu like aí também. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações aí quando os nossos conteúdos forem para o ar. Mas vamos seguir então, né? Primeiro, vale ressaltar que ter apenas 8 times participando da LBF traz aí uma questão que todas as equipes já estão classificadas para os playoffs, né? Que começam os playoffs nas quartas de final. Com 8 equipes não tem como você, né, ninguém ficar de fora. Não é o ideal, né, ainda mais pensando assim no nível competitivo, né, mas também favorece aí também as equipes a irem ganhando corpo no decorrer do campeonato, né, sem tanta preocupação com relação à classificação, pensando mais na reta final, né, com essa vista nos playoffs, né, desenvolver ao longo do campeonato. Ainda assim, né, é algo que tira um pouco da força do campeonato, mas tem esses dois lados. Então, com isso em mente, vamos fazer uma análise aí voltada a uma expectativa para os playoffs, esse caminho que ainda tem até lá, né? Começando então pelos extremos da classificação, né? O Ituano, né, que não venceu no primeiro turno, tem ainda algumas referências como a Palmira e a Joyce, também agora para o retorno vai contar com a pivô Monique, que pode ajudar a equipe aí a crescer, né? Porém, necessita de um maior esforço coletivo, né? Um maior trabalho aí do elenco como um todo, né? Para ter mais sucesso nesse restante de temporada. Tô passando meio por cima assim com relação ao Ituano, porque a gente já tem um vídeo aqui no canal Duas Saídas falando justamente da má fase, né? Alguns motivos para isso e também, né? Você vai conferir aqui no card as expectativas para uma possível melhora do Ituano. Inclusive eu citei a Monique porque foi a principal mudança aí da equipe do Ituano desde a gravação, né? Desde quando a gente fez esse vídeo. Uma novidade aí que surgiu para a equipe do Ituano. O ponto agora é justamente ter uma maior capacidade coletiva, trazendo, né, Palmeira, Joyce, Monique, para a equipe ter esse maior resultado também e enfim conseguir suas vitórias. Já na outra ponta, o César Araraquara venceu os 7 jogos, 6 deles inclusive foram vitórias acima dos 20 pontos, né, de diferença. A única partida mais apertada aí foi justamente no duelo contra o vice-líder, né, o Sampaio Corrêa, que o placar terminou 58-55, né, jogo bastante parelho. Mas o SESI é de fato o time a ser batido aí e candidato, o principal candidato ao título da LBF. Falei também da equipe em outro vídeo, né, com mais detalhes, e você pode conferir aqui no card que está aparecendo na sua tela. Mas em suma, é um time que, oposto ao Ituano que eu estava falando, ele tem um desempenho coletivo assim de alto nível. Trabalha muito bem a bola, tem um quinteto forte, né, e boas alternativas de banco. Um grande trabalho do técnico aí, João Camargo, que já poderia até ter vencido na LBF do ano passado, né? Mas caiu ali pro Veracruz Campinas. Ainda assim, é um time que manteve essa qualidade e está jogando muitíssimo bem até aqui no campeonato, não tenha dúvida, né? 7 vitórias em 7 jogos. Até pelo apresentado aqui, né? O grande adversário do César Araquara seria o Sampaio Correia. É o time que tem aí o técnico argentino, né? O Christian Santander, com uma base que já tem muita sintonia, Pati, Mari Dias, Alana, a Gabi Guimarães também fazendo boas exibições, Tainá Paixão, né? Então são jogadoras de seleção brasileira, inclusive, né? Então ainda, inclusive, vai contar com a Érica de Souza, né? Retornando também para essa fase final. Então é um time com muitas referências aí do basquete nacional. Tem tudo aí, né, para tentar manter o título no Maranhão. Vale lembrar que o Sampaio venceu a última temporada aí da LBF. Correndo por fora nessa briga tem o Santo André. Talvez sem ter o mesmo desempenho do SESI e até mesmo do Sampaio. Aliás, o Santo André perdeu para essas duas equipes, né, na primeira fase.
No último jogo, inclusive, perdeu para o Campinas também, né? Então tem 3 derrotas na competição. Mas a equipe do ABC Paulista tem um trio que eu gosto de ver jogar. Né? A Laís na armação, Sassá e Glenda ali, as pivôs. É um time que varia muito ali os seus ataques, né? Tem essa presença de garrafão, mas também um ótimo chute de fora. Sassá, uma boa chutadora, né? Laís também arrisca bastante e tem um bom aproveitamento. É um time bem perigoso, assim, ainda mais se a gente for pensar nos playoffs, né, no mata-mata. Então pode ser um time muito difícil de se enfrentar, né, lá pra frente. Aliás, não só lá pra frente, né? No decorrer do campeonato mesmo, já no retorno. Eu acho que isso pode ser uma pedra no sapato aí de muitas equipes. E, como eu disse, né, correndo por fora aí para esse título da LBF. No meio da tabela tem 3 equipes aí empatadas, né? Unimed Campinas, Bax Catanduva e o Sodier Mesquita. Cada uma aí com 3 vitórias e 4 derrotas. Campinas foi finalista da última LBF, né, mas perdeu boa parte do seu elenco, né, além da troca de patrocinadores, aí, saindo o Veracruz, entrando o Unimed. Ainda assim conseguiu manter a Beatriz e a Isa Sangali, o que ajudou até alguma base, né, para essa temporada. E acertou demais com a chegada da Kaká Martins, que tem feito uma temporada de altíssimo nível aí, né, com a camisa do Campinas. Mas o desafio para o time do técnico Sidney Copini está em fazer um time menos dependente, principalmente dessas jogadoras que eu mencionei, né, da Kaká e Isa Sangali, ou pelo menos um time mais trabalhador aí, tanto na defesa como no ataque, fazendo com que essas duas jogadoras aí brilhem também, né? É claro que ainda não é uma temporada perdida, mas Campinas não pode cometer deslizes aí, como foi aí na derrota para Mesquita, para Blumenau, né, que aconteceram no primeiro turno e que não pode acontecer porque o Campinas é um time que era para estar ali na parte de cima brigando com as equipes, né, na liderança, e com isso o time teve uma queda, né, na classificação. Não está ali entre as 3 melhores equipes justamente por conta desses deslizes. Já o time de Catanduva é um grupo interessante aí, puxado por 2 jogadoras experientes, né, a Casanova e a Tássia. Nas 2 últimas rodadas também passou a contar com a pivô Bárbara, né, que estava jogando no basquete português e que é um reforço interessante para dividir a função com a Adri. É uma pivô aí promissora da equipe, uma jovem jogadora ali que tem condições aí de se desenvolver ao longo, né, dos próximos anos. E falando em juventude, falando em time jovem, também tem o Mesquita, né, esse mesmo aproveitamento aí, com 3 vitórias e 4 derrotas. Um time que tradicionalmente é muito jovem, e tanto que nessa temporada, né, todo o elenco aí está abaixo da casa dos 30 anos. Tem como grande destaque, claro, a Tainá Silva, MVP das 2 últimas temporadas. É claro que ela não tem os mesmos números aí de 2022, 2021, quando ela foi MVP, mas segue como referência aí do time da Baixada Fluminense, acompanhada da Maiara. Aliás, é interessante observar, né, esse diferencial da equipe do Sodier Mesquita, que é de contar com boa parte do seu jogo a partir das alas, da Tainá e da Maiara. As outras equipes têm muito mais o jogo no garrafão ali com as pivôs, mas o Mesquita trabalha muito bem com essas 2 jogadoras de infiltração, né, de arremesso de fora, de média distância. Então tem essa pegada diferente aí do Mesquita. Seguindo o nosso balanço, tem o Unisociesc Blumenau, né, destaque primeiro para a única técnica no feminino aí, né, técnica na competição, né, a Bruna Rodrigues. Foi mantida da temporada passada, né, e que está tendo tempo aí para desenvolver o projeto, apresentando já algumas boas exibições, com destaque para a vitória da equipe em cima do Campinas por 88-61. Né, na ocasião, um grande jogo aí da Leila Ala, que é uma referência aí para a equipe, e tem ainda a Cal, que é a ala pivô, a Sil, que é uma pivô veterana também, né, e que nesse segundo turno vai contar com outra pivô também, a Lê Lisboa, também vinda do basquete português, e que brilhou já na LBF com a camisa do Sampaio Correia. Enfim, encerrado o primeiro turno da LBF,
Mas tem muita coisa pela frente ainda, né? O retorno ele vai até meados de junho, né? Então tem muita competição até lá. Vale lembrar de novo, né, que os playoffs, todas as equipes já estão garantidas, então depois ainda de meados de junho tem os playoffs para todo mundo, né? Então tem jogo e mais jogo pela frente, tem desenvolvimento de equipe também pela frente e claro, muito mais conteúdo sobre a Liga de Basquete Feminino aqui no canal Duas Saídas. Espero que você esteja aqui sempre presente com a gente. Deixe o seu like no vídeo, né, que você viu. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Nos acompanhe nas redes sociais também, né? No Twitter, no Instagram, no TikTok. Tem aí o LBF de bolso também no TikTok e no Instagram para você conferir. Enfim, faça parte desse projeto aí de fomento, ou desse movimento de fomento do basquete nacional. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.